meu canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho de Atlético Paranaense 0, Gigantesco da Colina também 0, ponto muitíssimo importante do Clube de Regatas Vasco da Gama conquistado dentro da ex-Arena da Baixada e agora Liga Arena. Muito importante esse ponto conquistado. O Vasco vê a distância para a zona de rebaixamento diminuir de 3 para apenas um único pontinho, porém o Vasco se mantém fora da zona de rebaixamento por mais uma rodada. Lembrando que nós temos 3 jogos agora para acabar o campeonato, sendo 2 jogos em São Januário, respectivamente contra Corinthians e a equipe do Red Bull Bragantino, e um jogo fora contra a equipe do Grêmio. E esse é um resultado, ou melhor, um jogo que a maioria dos vascaínos colocava na continha ali já como derrota. O Vasco tem um retrospecto ridículo contra o Atlético Paranaense jogando no Paraná. Vinha aí de 16 anos sem vencer, continua sem vencer e via de muitas derrotas, inclusive algumas por goleada. Mas conseguiu arrancar um pontinho da equipe paranaense dentro de seus domínios. Com isso, o Vasco chega a seu 6º jogo de invencibilidade, 3 vitórias e 3 empates. E o Atlético Paranaense, que vê o sonho de disputar a Conmebol Libertadores de 2024 mais longe, e amarga o seu 6º jogo consecutivo sem vitória, tá? Antes de eu entrar para análise do jogo e discutir um pouco a situação de tabela de campeonato, lembrar você que é bom de palpite, na PagBet, com apenas R$1 você consegue fazer suas apostas esportivas. Tem rodada do Brasileirão amanhã, tem jogos muitíssimo importantes para nossa sobrevivência na primeira divisão, tanto amanhã como segunda-feira. Você pode apostar na PagBet. Na PagBet você tem atendimento 24 horas por dia, humanizado, cadastro simples e desburocratizado, pagamentos rápidos através de Pix. Não à toa o nosso bordão na PagBet é acertou, tá pago, pela velocidade dos nossos pagamentos, e você tem as principais ligas para apostar. E não é só futebol e esporte, você também tem o joguinho do aviãozinho, o famoso Aviator, para você fazer a sua fezinha, tá bom? Corre no link que tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, para você se cadastrar lá e ter acesso a uma das principais bets do mercado, empresa séria, gigante, com credibilidade, e você vai poder brincar e se divertir de forma segura. Lembre de ser maior de 18 anos e não apostar aquilo que você possa vir a perder, tá bom? PagBet, parceira do canal Futebolaço. E a PagBet acertou, tá pago, porque te garante pagamento e rapidinho através de Pix. Bom, galera, dito isso, vamos falar do jogo. E para falar do jogo, a gente tem que começar pela escalação. O Ramon Dias fez algo diferente para a partida de hoje, espelhou a equipe do Atlético Paranaense e foi para um 3-4-3. Meteu uma linha ali com nossos 3 melhores defensores, Léo na esquerda, Medel como zagueiro centralizado, o Medel pela direita, Maicon por dentro, Medel pela direita, 2 volantes, Zé Gabriel um pouco mais à direita, Paulinho um pouco mais à esquerda, 2 laterais na segunda linha, o Piton como esse ala esquerdo, o Paulo Henrique como ala direito e 3 atacantes. O Marlon Gomes aberto pela esquerda de pé trocado e o Gabriel Peck aberto com também o pé trocado, com a perna esquerda jogando pelo lado direito, e no comando do ataque o nosso pirata Pablo Verrete. E assim o nosso técnico Ramon Dias foi a campo numa formação, ao meu ver, visivelmente e primeiramente pensando em se defender, explorar os contra-ataques, tendo seus laterais já numa fase mais avançada do campo e também colocando 2 jogadores de velocidade pelas beiradas, Marlon Gomes e Peck. Ele tinha a opção de colocar o Payet por ali, não o fez, mas pensou num time mais físico para jogar no gramado sintético da Liga Arena, ex-Arena da Baixada, e também de um time mais físico e de mais intensidade, que é a equipe do Atlético Paranaense. E enxergando dessa maneira e dessa forma, o Ramon Dias saiu com um checklist, com êxito na sua missão, voltar com pontos na mochila lá do Paraná. E isso faz um marco, e é ridículo falar isso, mas é a realidade, a gente tem que viver um dia de cada vez.
A gente, se Deus quiser, vai voltar a ser aquele clube temido e gigantesco que nós sempre fomos no futebol brasileiro. Esportivamente falando, como instituição, a gente continua sendo aquele clube enorme, mas esportivamente o Vasco se apequenou na virada do século XXI e o Vasco vinha de uma enorme pancada em cima do Atlético Paranaense jogando no Paraná. Sempre perdia, às vezes até com goleadas vexatórias, tomando de 5, tomando de 6, de 4, e hoje quebrou a escrita. Os últimos 4 jogos eram 4 derrotas, hoje não. Hoje o Gigante voltou com pelo menos um pontinho e sem ser vazado. O Vasco, ele que estava acostumado a ver o Atlético fazendo muitos gols no Vasco jogando em seus domínios, hoje não conseguiu fazer. E não o fez porque nós temos um goleiraço debaixo das nossas traves e defendendo a meta Cruz Maltina. Que goleiro é o Léo Jardim? Se teve gente que em algum momento o preferia o Ivan ao Léo, acredito que esse pensamento já morreu e acredito que vocês devem ter consigo que o Léo Jardim é o jogador mais regular do Vasco na temporada 2023. Teve um período sim com algumas falhas bobas, o gol de falta do Cruzeiro, também um gol bobo numa bola chutada de fora da área pela equipe do Goiás, que a gente amassou o Goiás e acabou perdendo o jogo por 1-0, mas o Léo Jardim faz um campeonato brasileiro maravilhoso e, inclusive, na minha opinião, é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro de 2023. E um jogo muito aberto na primeira etapa. Saiu o primeiro tempo finalizado por 0-0, mas poderíamos ter tido perfeitamente uma vitória do Atlético Paranaense ou do Vasco de maneira parcial. O Atlético tem uma finalização com o Vitor Bueno de fora da área no primeiro tempo, numa batida de cabeça ali do Paulo Henrique com o Maicon, não levou grandes perigos, mas já aos 12 minutos, o William Bigode dá-lhe uma carimbada no travessão Cruz Maltino e poderia ter aberto ao placar ali após mais uma cochilada do nosso excelente zagueiro Maicon, que começou o jogo um pouquinho claudicante. O Canóbio perde um gol inacreditável aos 29 minutos, uma bola dividida na frente da área. O Paulinho vai tentar cortar e acaba ajeitando para o Canóbio, que sai cara a cara com o Léo Jardim e ao tentar tirar do nosso goleiro, tira muito e joga essa bola para fora. Essas foram as oportunidades mais perigosas da equipe do Atlético Paranaense. Teve uma bola cruzada entre os zagueiros do Vasco, que o Bigode mata no peito, faz a parede e ajeita para o Christian. Ele pega meio de tornozelo e põe a bola para escanteio. Mas essas foram as oportunidades claras. O Atlético poderia, pelo menos com o Canóbio, ter machucado o Vasco ali com o William Bigode e ter aberto 2-0 no placar. Mas o Vasco também nos contra-ataques teve as suas oportunidades. Aos 9, é uma jogada do Gabriel Peck, que rouba a bola muito bem, domina, rouba, vai brigando, vai levando, faz o cruzamento. E o Pirata, que tem no seu repertório de jogo o cabeceio como seu principal atributo, não teve com a cabeça legal hoje e perdeu uma oportunidade belíssima. Uma bola cruzada, ele vai fazer o que o Manuel pede, um cabeceio para o chão, mas a bola vem muito antes da meta. Ela quica no chão e sobe sem muito perigo. O goleiro Bento faz a defesa. Ali poderíamos ter aberto o placar, mas também em outras oportunidades. Teve uma jogada que o Vasco vem construindo bonita, de pé em pé, quebra a primeira linha do Atlético Paranaense, gera superioridade numérica, o Medel se desgarra da função de zagueiro e faz uma de ala, barra lateral direito, vai ao fundo, cruza para trás para o Paulo Henrique, que domina, e ao finalizar ele nem finaliza e nem passa, dá uma finalização mascada. O Marlon Gomes está na trajetória da bola, nem finaliza e nem domina, a bola meio que pega na canela dele e vai na mão do Bento, ou sai e se perde para a linha de fundo, e a gente perde uma excelente oportunidade no contra-ataque de fazer 1-0. E de novo, nos 39 minutos, uma arrancada do Gabriel Peck, belíssima pelo lado direito, ele vem levando, dividindo, e o Peck, coitado, é sempre ele contra o mundo. A frase contra tudo e contra todos serve muito pro Gabriel Peck, porque o que ele pega de campo para correr, com 2, 3 adversários correndo atrás dele, ele tem que dividir, tem que dar o tapa, ele tem que sustentar a velocidade controlando a bola, é incrível. E o Peck, de novo, por muito pouco, não consegue fazer o gol aos 39, e o Canóbio, muito ligado, acompanha até o final, briga, batalha com o Peck
dá um carrinho cirúrgico no limite e corta na bola. E aí vem a história do pé trocado, porque se ele tá com a perna certa, do lado certo, se ele é um destro, a bola já estava na perna boa, ele batia de direita ao tentar controlar para trazer para dentro, para finalizar de perna esquerda, oportunizou o Canóbio de forma brilhante a cortar a jogada no carrinho. Lucas Piton acha uma jogada maravilhosa na esquerda, um cruzamento que ele e poucos laterais conseguem fazer no Brasil. Com um jogador à frente dele, ele faz o arco na frente do defensor e acha o Verratti no segundo pau. E de novo, o Verratti tem a possibilidade de fazer o gol e erra o cabeceio. Não estava legal o nosso pirata nas finalizações. E aos 47, último lance ali da primeira etapa, o Vasco rouba uma bola pela esquerda, trabalha bem, o Piton serve o Verratti, que domina na cabeça da grande área e na hora de finalizar, senta-lhe a mamona na bola e chuta a bola lá nas piscinas de São Januário, fazendo um field goal, um touchdown aí, para quem gosta de futebol americano. Eu não domino muito esporte, mas as nomenclaturas acho que são essas. Então o Vasco teve sim, nos contra-ataques, a oportunidade de fazer o placar e abrir 1-0. Então o placar, não justo pelo volume, o Atlético teve mais volume, mas pelo teor, chances criadas, acho que o jogo foi bem, o 0-0. Poderia ter sido 1-1, 2-2, para trazer um pouquinho mais de emoção, mas não, acabou o 0-0. Tanto o Vasco como a equipe do Atlético Paranaense tiveram pelo menos duas chances claras aí de abrir o placar. Acaba o primeiro tempo, o Vasco volta com a mesma formação, o Atlético Paranaense também, mas precisando demais do resultado, desesperado por uma vitória para manter acesa a chama da vaga da pré-Libertadores, o time começa a se lançar ao ataque, tirar jogadores de meio, colocar atacantes e coloca o time cada vez mais ofensivo. Seu grande destaque da temporada, Vitor Bueno, voltava de uma lesão complexa no tornozelo, entra aos 15 minutos do segundo tempo, e aí no segundo tempo um jogo um pouco diferente. O Atlético começa a amassar o Vasco no início do jogo e o Ramon Dias deixou claro qual era a intenção do seu coração: levar um ponto ou 3, se possível, de qualquer jeito, da Arena da Baixada. Se esse pontinho não vem, em caso de um simples empate do Cruzeiro na segunda-feira com o Goiás, lá na Serrinha, já colocaria o Vasco na zona de rebaixamento. E o argentino não abriu mão do ponto e ele manteve até o final do jogo sua formação com 3 zagueiros. O Vasco resistia bravamente aos ataques do Atlético Paranaense e essa resistência foi feita muito também pelo goleiro Léo Jardim, que fez algumas defesas, teve uma finalização do Canóbio após uma jogada do Vitor Bueno que levou perigo já com 5 minutos. Aos 17 minutos, o William Bigode obriga o goleiro Léo Jardim a fazer uma defesa. O Madison perde um gol incrível, numa bola na esquerda, com o Vitor Bueno muito bem no jogo, traz, vê a entrada e a infiltração do Madison, dá um tapa no meio dos defensores do Vasco, e o Madison chega de carrinho, coloca essa bola para fora, e aos 30 minutos, o Zapelli, num lance que já estava, se eu não me engano, com impedimento marcado, né? Ele domina no peito, dá um voleio, e o Léo Jardim ia fazendo um milagre, mas a jogada já estava parada no mais um cruzamento do Vitor Bueno. Perdão, tem algum jogador que escora com o peito, acho que era o Madison ou o Coelho, e aí o Zapelli dá o voleio e o goleiro Léo Jardim faz uma defesa. Então, não teve falta de esforço e de entrega da equipe da Arena da Baixada para fazer o gol, mas o Vasco acabava resistindo bravamente. Aos 40, o Canóbio tem uma falta batida sem nenhum perigo e de fora o Fernandinho obriga o Léo Jardim a fazer uma belíssima defesa aos 48 minutos. E o Vasco muito defensivo, errando muito essas transições quando tinha a bola. O Paulinho hoje abusou de errar passes e jogadas nessa jogada de contra-ataque, foi muito guerreiro, muito voluntarioso, pedindo a bola e não se escondendo em momento algum, mas tecnicamente o Paulinho deixou um pouco a desejar. Então é uma jogada que eu acho que traduz um pouco do que foi o Paulinho hoje, que é uma bola roubada pelo Vasco, ele até faz o drible, vai conduzindo, porra, é o Paulinho, ele vai abrir aqui na esquerda, a gente vai criar uma chance de perigo, ele vai abrir o passe e dá no meio da barriga do Thiago Heleno de forma até um pouco constrangedora, gerando nessa mesma jogada um contra-ataque pro Furacão. Ele vem correndo, tenta até fazer a falta, graças a Deus não conseguiu, porque ele tá pendurado e seria uma falta passível de cartão amarelo. Vem o cruzamento da direita que passa por toda a grande área e sai para a lateral.
uma jogada de muito perigo. O Ramon Dias perdeu um pouquinho da paciência e o tira ali para poder oportunizar outros jogadores. Mas o Vasco, mesmo com toda a dificuldade, criou pelo menos 3 oportunidades e não conseguiu fazê-las. Aos 4, o Gabriel Peck obriga o Bento a fazer uma defesaça, porque a bola foi a meia altura que facilita a defesa do goleiro. Se a bola vai no ângulo ou no chão, dificilmente o Bento chegaria. Uma bola cruzada, né? O Marlon Gomes divide na cabeça e ganha, e o Peck senta-lhe a mamona, obrigando o Bento a fazer um milagre. Aos 29, o Praxedes tem uma finalização de uma jogada bonita, trabalhada do Vasco de em pé em pé pela direita. O Peck dá um calcanhar pro Puma, o Puma rola para a área, o Verratti faz a parede, o Praxedes domina, tenta finalizar, a bola trava na zaga do Atlético e gera até um contra-ataque. Nesse contra-ataque, salvo engano, é o lance que o Robson faz a falta e toma o amarelo, alguma coisa assim. E aí, aos 50 minutos, último lance praticamente do jogo, o Praxedes tem na sua perna esquerda a oportunidade de fazer o gol e não faz. Tenho até dúvida se a bola tinha saído ou não consegui ver o replay pausando a linha, até porque não era um lance que valia muito frisar isso, porque acabou não saindo o gol, mas fatalmente se sai o gol do Praxedes, ia dar uma revisada para ver se a bola cruzou toda a linha ou não, mas o Praxedes perdeu um gol inacreditável já na pequena área, um belíssimo cruzamento, mais uma assistência do Lucas Piton, e o Praxedes vem chutando, acerta a rede pelo lado de fora. Acredito que algum de vocês gritou gol na hora, mas não. Assim acaba a partida, o Vasco sai com prejuízo técnico absurdo para, na minha opinião, o jogo mais importante da gente, dessa sequência que tínhamos de 4 jogos, e o mais palpável da gente fazer ponto é o jogo do Corinthians, e a gente vai ter o Léo fora pelo 3º cartão amarelo, o Maicon fora pelo 3º cartão amarelo, o Robson, que seria uma opção para jogar de titular, por os motivos que eu acabei de narrar, por desfalques, também a opção de banco e tá fora, ou seja, os 2 reservas imediatos do Vasco de zaga, que é o Léo e o Robson, estão fora da partida, o titular, que é o Maicon, também, e o Medel saiu sentindo a virilha. Ele até faz um agachamento colocando a mão na virilha e pede para sair. Tomara que tenha sido um simples desconforto e ele, com a inteligência e com a expertise que ele tem, já não forçou para não se lesionar. É um jogador que fez uma viagem desgastante para a data FIFA, voltou muito comprometido com a causa do Vasco, visivelmente forçou um cartão no jogo contra a equipe do Uruguai e voltou para enfrentar o Cruzeiro. E talvez ele já é um jogador de 35, 36 anos, essa maratona de jogo muito curto, jogou na seleção, voltou para fazer um jogo no sábado, voltou para fazer um jogo na quinta, já jogou sábado e tem jogo terça. Talvez o Medel esteja sentindo o excesso de jogos aí. Mas tomara a Deus que o nosso baixinho guerreiro tenha condição de jogo, porque ele vai ter um companheiro aquém dos titulares e até dos reservas imediatos. Com isso, caso o Medel tenha opção de jogo, ou Capasso, ou Miranda, ou Zé Vitor são as únicas opções do técnico Ramon Dias para a partida. O Zé Gabriel já jogou de zagueiro na sua carreira, mas não acredito que o técnico Ramon Dias fará isso, até porque não temos um reserva à altura do Zé Gabriel hoje para fazer a função de primeiro volante, tá? Então essa é a grande dificuldade que a gente vai ter para o próximo jogo, jogo que os 3 pontos são inegociáveis e um jogo também que fatalmente, em caso de vitória, nos dará uma posição melhor na tabela, já que nós com certeza, vencendo, chegaríamos a 45 pontos e ultrapassaríamos o Corinthians, que tem hoje 44 pontos. E que o Corinthians seja penalizado pelo Vasco em São Januário, pela partida medonha e medíocre que fez ontem, bem feito, foi goleado dentro de casa, colocando o próprio Corinthians nessa situação delicada agora e trouxe Vasco, Cruzeiro e Santos para uma situação de muitos aflitos para essa reta final. O Bahia joga o próximo jogo em casa com o São Paulo, passeando já no campeonato, que role a famosa mala branca aí para os jogadores do São Paulo darem a vida e dificultar o Bahia na Arena Fonte Nova. Caso contrário, é um jogo muito provável que o tricolor de aço, né, nossos aliados aí lá da Bahia, saiam com os 3 pontos. O ponto é maravilhoso, era um ponto que eu confesso que eu não contava naquela minha tabelinha que eu fiz para vocês
algumas semanas atrás, da luta contra o rebaixamento, eu tinha pontuado uma derrota nesse jogo, tá? Todos os outros resultados do Vasco eu acertei, sem exceção, tava invicto, errei o primeiro e que bom, errei pra menos, né? O Vasco fez um ponto a mais do que eu projetava. Tá? Na minha tabelinha tá uma vitória contra o Corinthians, tava uma derrota contra o Grêmio e um empate ou vitória, não lembro agora, contra o Red Bull. A vitória contra o Red Bull era mais assim por necessidade, da gente precisar desse ponto para ficar na primeira divisão, do que propriamente crença também. Mas enfim, uma coisa de cada vez, eu acho que o Ramon foi brilhante em dizer, não dá para pensar em projeção de ponto, é rodada a rodada e lutar até o final. E do jeito que o negócio se embolou, é torcer muito amanhã por uma vitória do Botafogo, porque nos garante a frente do Santos. As duas equipes ficam com 42. A gente traz mais gente para a briga e para o bolo. Uma vitória do Red Bull Bragantino especificamente amanhã não é ruim. Ou um empate, vai, que o Red Bull desidrate aí para a reta final, para vir a passeio em São Januário na última rodada. Mas se o Inter vencer, ele praticamente se livra dessa confusão, chega aos 46. O máximo de equipe que a gente puder trazer para perto da gente é bom. Então que o Bragantino talvez vença esse jogo e perca os demais, beleza, mas o Inter não pode vencer. No ruim, se quiser travar o Red Bull aí, um pontinho, que o Inter não desgarra de vez. Na outra rodada a gente consegue passá-lo em caso de empate ou derrota, já que no critério de desempate o Vasco vai ter uma vitória a mais que o Inter, tá bom? Então é focar nesse jogo do Inter também, torcer muito pro Botafogo vencer o Santos, e para mim, um jogo também fundamental, é uma vitória sim, do Goiás contra o Cruzeiro na segunda-feira. O Goiás chegaria a 38, ficaria a 4 pontos da gente, faltando 3 rodadas, travaria o Cruzeiro dentro da zona, e o Cruzeiro tem aí 3 jogos por fazer sem público. Os 2 últimos jogos do Cruzeiro é um sanhaço. Vou até pegar para vocês verem aqui agora, são 2 equipes que lutam pelo título. Deixa eu só pegar rapidinho aqui os confrontos finais do Cruzeiro. O Cruzeiro pega a equipe do Botafogo no Newton Santos e o Palmeiras em casa, tá? Então eles têm o Atlético Paranaense na próxima rodada em casa para tentar vencer. Então dá para imaginar o Cruzeiro pontuando pouco nessas próximas 3 rodadas, mas o jogo mais palpável para o Cruzeiro fazer ponto é sim o jogo do Goiás. E como o Goiás tem uma gordura um pouco ainda para tirar da gente, prefiro que o Goiás vença nessa rodada, sufoque o Cruzeiro na zona. O Cruzeiro que está numa ebulição, também é um clube SAF, muito traumatizado com a queda e 3 Série B em sequência, e o emocional pode pegar muito lá pro Cruzeiro. Teve esse problema da briga da torcida que invadiu o campo. Então tudo que a gente puder contar emocionalmente falando, a equipe mais abalada dessa luta contra a queda hoje, sem dúvida dos que tem mais condição de ficar, vejo o Goiás já muito complicado, é o Cruzeiro. Apesar dos 2 excelentíssimos resultados agora, vitória contra a equipe do Fortaleza e empate contra o Vasco, mas pela forma como o Cruzeiro desidratou na reta final e entrou nessa zona da confusão, tá? Então, que a rodada encerre segunda-feira com uma vitória do Goiás. Amanhã tenhamos uma vitória do Botafogo, um empate entre Red Bull e Inter, ou, no pior dos cenários, uma vitória da equipe do Red Bull Bragantino. E, claro, também dá uma secada aí na equipe do... faltou alguém aqui, do Bahia. Enfim, deve ter faltado alguém na minha lista aqui que eu tô papando muito. Tem o Fortaleza também, que hoje tem 44 pontos, também tá na briga ali. Fortaleza que pega o Palmeiras. Vitóriazinha do Palmeiras aí também seria muito boa pra gente, tá bom? Então é isso, ponto maravilhoso, porém a água bateu na bunda. Eram 3 pontos da zona antes da rodada iniciar e agora é 1 ponto só. E tudo, absolutamente tudo, pode acontecer nessa reta final. A gente se manter na primeira divisão pegando a Sul-Americana, se manter na primeira divisão na água de salsicha sem pegar competição internacional e até bater na madeira, Deus me livre, cair para a segunda divisão, porque ficou tudo muito apertadinho e tudo muito embolado, tá bom? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e amanhã eu volto com a nossa primeira edição, mas ponto muito importante, mais uma rodada fora da zona de rebaixamento, 6 jogos sem derrota, e que venha o Corinthians agora, e que a gente faça eles pagar esse desespero que eles fizeram a gente passar nesse final de semana, com a papelada que eles fizeram tomando de 5 dentro de casa da equipe do Bahia, tá bom? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e amanhã eu volto com a primeira edição. Tamo junto!